Vamos ouvir a palavra do Senhor. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e eu pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, só tu sabes. Então ele me disse: profetize a estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão o quê? Vida. Porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Aleluia. Eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto eu profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: profetize ao espírito. Profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano Senhor: venha desde os 4 ventos ao espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. Então ele me disse: filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: nossos ossos se secaram e nossa esperança desvaneceu-se. Fomos o quê? Exterminados. Por isso profetize e diga-lhes: assim diz o soberano, o Senhor: ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês, e vocês viverão, e eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz. Palavra do Senhor. Amém? Gente, esse texto é muito conhecido de muitos aqui, né? Se não de todos, ou da esmagadora maioria. E esse texto é extremamente forte naquilo que ele trata. Ele trata da restauração do que está morto, do que não existe, do que pereceu. E dentro desse contexto, nós vemos aqui Ezequiel profetizando sobre o futuro de um povo que durante vários momentos na história teve a sua identidade enquanto povo de Deus ameaçada. O povo judeu vive como se, para muitos, a sua história fosse um mito. Hoje eu estava conversando com um colega, e ele falou que há um documentário do James Cameron, que tentou verificar e provar historicamente que os judeus saíram do Egito. É interessante que você vai nos livros de história, e essa parece ser um fato extremamente tratado com desdém. Esse grande milagre, essa grande realidade de uma nação nascer dentro de outra nação e depois ser libertada. E nesse documentário ele prova, né, que o povo judeu era chamado de outro nome, eles tinham outro nome para os egípcios. E lá ele faz uma série de estudos e pesquisas, e ele mostra que de fato o povo judeu esteve ali, viveu ali, foi escravo ali na terra do Egito e foi milagrosamente liberto por Deus.
Com o passar do tempo, esse povo está sempre saindo da rota que Deus deseja. É incrível, você olha para a vida do povo judeu, é um povo que quer sair do trilho. Toda hora eles estão saindo do trilho. Eles estão descarrilando na história de Deus, o que Deus tinha para a vida deles. E várias coisas acontecem no processo, e uma das graves situações é o exílio que eles tiveram na Babilônia, que eles foram dispersados, eles foram levados cativos, foram levados escravos. Muitos morreram, muitos pereceram, muitos padeceram. Então, alguns olham então para o cativeiro da Babilônia e ligam isso ao fato de que Ezequiel está falando sobre aquela destruição que o cativeiro da Babilônia causou sobre eles, algumas centenas de anos antes de Cristo. Mas é interessante que esse texto também é utilizado por alguns para falar que talvez estivesse sendo profetizado por Ezequiel o holocausto nazista. Porque, amados, quando você entra na história do holocausto, quando você começa a pesquisar mais, e há toda um movimento insidioso tentando apagar a história do holocausto da mente das pessoas. Se vocês entrarem no Google, por exemplo, e pesquisarem sobre essas teorias de conspiração relacionadas ao holocausto, tentando apagar esse fato histórico, talvez o fato histórico mais terrível da história da humanidade, a quantidade, os milhões e milhões de pessoas que foram mortas aí a troco de nada, por uma convicção de superioridade racial e uma convicção de que o povo judeu tinha parte com o diabo. Se você entrar, por exemplo, no site do Museu do Holocausto em Israel e tentar ler alguns artigos sobre isso, o que aconteceu, ver fotos, foi um povo que de fato, em certos momentos disse: fomos exterminados, a nossa história acabou, a nossa história não vai mais ser contada, porque gerações inteiras foram mortos, avós, pais, filhos, netos, em um massacre sem precedentes na história. E aí fica aquela dúvida, sobre o que Ezequiel estava falando? Estava falando sobre a destruição que veio com o cativeiro da Babilônia? Ou será que ele estava falando de algo mais profundo que aconteceria lá na frente, em pleno século 20, com o holocausto? De uma maneira ou de outra, uma vez conversando com um judeu, ele me disse que lá nas proximidades do Mar Morto, na fortaleza chamada Massada, uma fortaleza construída no topo de uma montanha, assim, de acessibilidade extremamente difícil, que foi construída pelos romanos, era um dos palácios de Herodes, mas que em um certo momento da história, na época em que os romanos invadiram Jerusalém no ano 70 depois de Cristo e que destruíram o templo, e lá só restam os fragmentos, houve ainda um foco de resistência. Então os judeus teriam subido até essa fortaleza de Massada, e ficaram lá como um dos últimos focos de resistência dos judeus à dominação romana, alguns anos depois que Jesus morreu e ressuscitou. E esse judeu me contou uma coisa muito interessante. Lá na fortaleza de Massada há uma sala que hoje inclusive há um rabino fazendo cópias das escrituras, que lá naquele lugar em Massada foi onde foi encontrado, em um certo lugar em Massada, cópias queimadas da Torá, porque foi incendiada a fortaleza quando os romanos, enfim, conseguiram dominar esse último foco de resistência judaica, e eles queimaram tudo, a sinagoga que havia lá em cima, exemplares do Antigo Testamento, da Torá e dos profetas e tal e tal. E é incrível, ele disse que, olha que fato,
que no meio de tudo que foi encontrado, tudo queimado, uma das únicas coisas que restou foi um pequeno fragmento do profeta Ezequiel, que falava exatamente sobre esse texto em que Deus prometeria restaurar o seu povo. Vê bem, na história nós temos pelo menos 3 momentos antes do nazismo que foram cruciais para o povo judeu. A escravidão no Egito, poderia ter sido o extermínio daquele povo, mas não foi. A invasão dos babilônios, na época do profeta Daniel, que também poderia ter exterminado para sempre a história desse povo na terra, como muitos outros foram extintos, moabitas, amonitas, tantos outros sumiram. Então nós temos Egito, temos a invasão da Babilônia, depois nós temos, depois de Jesus, né? Inclusive Jesus profetizou que o templo iria ser destruído, né? Esse templo vai ser destruído, não vai ficar aqui pedra sobre pedra. Passaram-se alguns anos da sua ascensão, e aí de fato houve uma revolta em Jerusalém, e os romanos destruíram aquele templo. Ali foi a terceira grande razão para você dizer, esse povo não pode existir mais. Depois do ano 70, depois da invasão romana, não pode existir mais. E aí encontraram esses fragmentos lá em Massada, que de quase tudo que foi destruído, ficou esse pedacinho. Olha que coisa, Deus preservou a profecia, e a profecia diz assim, olha, vocês dizem, fomos exterminados, por isso profetize, ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair, trarei vocês de volta à terra de Israel. E Deus aí em ação como soberano sobre o seu povo. Vem o nazismo, mais um momento em que podia dizer, acabou o povo, porque foi muito judeu que foi morto. Mas Deus continua abrindo as sepulturas. Nós podemos entender esse texto em um sentido de nação, porque a nação de Israel continua viva, voltou para a terra prometida de fato agora, depois da Segunda Guerra Mundial, estabeleceu mais uma vez o seu país, estabeleceu Jerusalém como capital, tomou Jerusalém da mão de outros povos. Está lá aquele povo resistindo, no meio de... Gente, é incrível, vocês, como é que esse povo está no meio desses outros aqui, todo mundo querendo comer o fígado. De um lado está o Egito, que quer comer o fígado, mas sem dizer que quer comer o fígado. Do outro tem o Irã e o Iraque. O Irã literalmente quer comer o fígado. O Iraque é dominado pelos Estados Unidos. Você tem a Jordânia, que é doida para invadir de novo Israel e tomar. E está ali Deus mantendo o seu povo, Deus mantendo a sua promessa, Deus mantendo o que Ele quer fazer no meio daquele povo. Então essa profecia pode ser entendida como a nação como um todo, que Deus ressuscita, faz surgir das cinzas de novo e restabelece. Mas eu vejo também isso aqui como o anúncio de um porvir, quando Deus haverá de ressuscitar toda a carne. E todos aqueles que nele creem haverão de viver eternamente ao seu lado. E agora nós somos também Israel de Deus, amém, gente? Nós fomos plantados na oliveira, nós somos Israel de Deus. E ainda que mortos, viveremos um dia. Mas eu também quero trazer esse texto para tratar agora a nossa vida pessoalmente. Não só Israel como nação, não só a promessa de Deus para o seu povo, de que nós haveremos de vencer a morte, mas eu quero tratar de algo também existencial nesse texto. É analisar a nossa vida sobre o prisma das suas totais e completas impossibilidades, a morte real daquilo que nós temos, a morte real dos nossos relacionamentos, ou a morte real da nossa família, ou a morte dos nossos sonhos, ou a morte dos nossos planos, ou a morte daquilo que nós projetamos, e aí aquilo diante de nós não passa mesmo de um vale. E eu quero falar desse vale também em uma outra perspectiva. Quando a Bíblia fala de vale aqui de ossos secos, queridos, é porque já havia passado um grande tempo na decomposição daquele cadáver. Para uma ossada secar, já é algo que já passou muito tempo. E eu fico pensando
coisas na vida da gente que a gente diz: Senhor, já passou tanto tempo, morreu. Já passou tanto tempo, não tenho mais esperança. Já passou tanto tempo, eu não sei mais o que fazer. Já passou tanto tempo e eu não consegui chegar onde eu projetei chegar. Já chegou tanto tempo, já passou tanto tempo, e quando eu olho para mim, quando eu olho para aquilo que eu entendo ser o teu projeto na minha vida, eu só consigo ver os ossos, eu só consigo ver sequidão, eu só consigo ver desespero, eu só consigo ver frieza, eu só consigo ver impossibilidades, eu só consigo ver as minhas incapacidades. É como se Deus olhasse para nós hoje, diante de tudo isso, e fizesse a mesma pergunta que Ele fez a Ezequiel: Filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? É como se Deus estivesse perguntando isso para nós todo dia. Será que aquilo que eu projetei para você, mas que você vê morto, que você vê sem vida, e que já se passou muito tempo, será que estes ossos poderão tornar a viver? Será que aquilo que você crê pode voltar a viver? Ou será que já passou tanto tempo? Ou será que, sabe, é algo tão improvável, tão impossível, tão fora de possibilidades? E Ezequiel, ele foi extremamente sábio na resposta. Ele disse: ó soberano Senhor, só tu sabes. E eu fico pensando, eu acho que a grande resposta que nós temos que dar a Deus, antes de qualquer atitude, diante do caos que nós vemos, ou diante do sofrimento que nós estamos com alguém convivendo, é olhar para isso e dizer assim: Senhor, só tu sabes. Só tu sabes. Eu não sei. Porque o que eu vejo são impossibilidades. O que eu vejo é osso seco. O que eu vejo é improvável. O que eu vejo é um tempo que já passou. E já faz muito tempo para que se chegasse nesse estágio de falta de vida, de morte de possibilidades. Aí eu fico pensando, gente, Deus está aqui fazendo uma pergunta com base em promessas que Ele fez ao seu povo desde o princípio. Ezequiel, óbvio, ele foi extremamente prudente ao responder ao Senhor, porque se ele dissesse assim: poderão viver, e Deus dissesse: não, mas eu não quero que vivam mais, eu vou virar a página. E se ele dissesse: não, Senhor, não podem, Deus poderia ter dito assim: Ezequiel, eu posso todas as coisas. Esqueceu? E ele usa uma terminologia aqui, uma qualificação, ele toca em um atributo divino do Senhor aqui nas Escrituras, que deve fazer parte da nossa vida. Como é que ele chama Deus aqui? Ele chama Deus de quê no momento que ele responde, gente? Eu quero ouvir a igreja. Ele chama Deus de quê aqui? Ó soberano, só tu sabes. A soberania de Deus sobre a nossa vida, a soberania de Deus sobre os nossos dias, a soberania de Deus sobre os nossos planos, a soberania de Deus sobre a nossa história, a soberania de Deus sobre o nosso futuro. Quando nós dizemos: Senhor, Tu és soberano em minha vida, eu estou admitindo, eu estou reconhecendo que Ele manda em tudo, tem poder sobre tudo e faz o que quer. E que eu não tenho como mudar esse propósito soberano de Deus. Ó soberano, só Tu sabes. Mas por outro lado, quando nós dizemos ó soberano, nós muitas vezes entramos em um processo de acomodação com relação ao real e prático poder de Deus para transformar osso em vida. Nós temos que juntar duas coisas aqui no nosso coração:
a certeza de que Deus sabe o que faz, de que Deus é poderoso, de que Deus é bondoso, de que Deus é sábio, mas nós não podemos ser fracos e apenas dizer: Senhor, eu acredito que Tu és soberano, mas nós devemos exercitar algo mais além disso. É a capacidade de crer que essa soberania de Deus também pode estar ligada aos nossos planos de oração, e que só serão movidas através do meio da confiança, da fé e da oração, porque Deus não quer que olhemos para a soberania dEle e simplesmente digamos assim: não, Senhor, Tu és soberano, Tu vais fazer mesmo o que Tu queres, então o que é que eu faço aqui do meu lado? Eu me calo, eu paro de interceder, eu paro de orar, eu paro de lutar, e o Senhor vai cuidar de fazer aquilo que o Senhor faz, porque é soberano. O desafio que eu quero trazer para a igreja hoje é duplo. O desafio é de confiarmos que a nossa vida está nas mãos do Senhor, amém, gente? É de confiarmos que os nossos planos, o nosso futuro, o nosso ser está nas mãos do Senhor, é o primeiro desafio. Não tenha medo disso, não tenha medo de acreditar nisso. Mas uma coisa eu também quero trazer para a igreja: que Deus não coloca motivos de intercessão no nosso coração que sejam em vão. Se Deus começa a me inquietar para orar sobre alguma coisa, se aquilo que eu estou orando está em alinhamento com a ética do reino, com a verdade do reino, Deus pode muito bem transformar situações improváveis em vida. Ele pode transformar ossos em vida, Ele pode transformar uma derrota visível, uma derrota, sabe, que não pode ser superada, em vida. Eu quero desafiar essa igreja a acreditar na soberania de Deus, mas ao mesmo tempo acreditar no poder da intercessão, no poder da confiança, no poder da entrega nas mãos do Senhor, mas ao mesmo tempo dizer assim: Senhor, eu creio que Tu és soberano, que Tu és bom, que Tu fazes o que Tu queres, mas como Teu filho, eu quero alinhar a minha vontade com a Tua vontade, e eu quero pedir por isso, eu quero clamar por cura, eu quero clamar por libertação, eu quero clamar por vitórias, eu quero clamar pelo meu casamento, eu quero clamar pelo meu futuro, eu quero clamar pela minha vida. Eu não vou me acomodar, Senhor, porque eu sei que o Senhor, embora seja soberano, nos deu a oração para que nós possamos alinhar a nossa vontade com a Tua vontade. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Há um mistério envolvido em tudo isso, que não dá para a gente desvendar agora. Como é que Deus é soberano e manda a gente orar? Parece uma incompatibilidade de princípios. Como é que Deus é soberano e pede para a gente interceder? Parece uma loucura, né, Senhor? Senhor, Tu és soberano, e aí? O que é que eu tenho a ver agora com a minha oração? É como se Deus dissesse assim: a minha soberania também indica a sua oração como meio pelo qual eu vou responder a sua pergunta e vou realizar o seu milagre. É isso que a gente tem que fazer. Acreditar que Deus é soberano também para mudar situações, e que Ele está, gente, esperando que nós peçamos. Olhe, na hora que ele começa a conversar com Ezequiel, e Ezequiel percebeu que o negócio era sério. Olha como a coisa. Primeiro Ezequiel disse assim: tudo bem, Senhor, o Senhor é soberano. Então ele me disse: então profetiza esses ossos secos, ouçam a palavra do Senhor, assim diz o soberano, e estes ossos, tal. Na hora que Deus então ali mostra a possibilidade real, quem entra em cena para interceder pelos ossos? É Deus ou Ezequiel? Preste atenção, quem entra em cena aqui? Quem entra em cena para mudar os quadros? Ezequiel. Então escuta, Deus é soberano, mas Ele quer que você entre em cena para mudar os quadros. Deus é soberano, mas Ele quer que você e eu entremos em cena para mudar os quadros. Se o que você queria era um sinal nessa noite, ou em algo que está acontecendo na sua vida, que você olha, está seco, está acabado, está destruído, está sem sentido, está sem retorno, ou está sem
possibilidade alguma de mudança, então receba de Deus o seguinte: entre em cena. Entre em cena, entre em cena. Deus está dizendo a você agora, ó, entre em cena, acredite, profetize dessa maneira. E o profetize aqui, gente, é muito mais do que proferir palavras ao vento, é você falar a palavra de Deus sobre aquilo. Senhor, que haja a tua vida onde está morto, que o Senhor traga restauração para este casamento, Senhor, que o Senhor traga vida para este enfermo, Senhor, que tu tragas mudança para essa empresa. Senhor, eu te peço, eu quero alinhar minha vontade com a tua, mas eu quero entrar em cena. Deus poderia ter dito assim a Ezequiel: Ezequiel, é o seguinte, para aí que tu vai ver o que eu vou fazer, Ezequiel. Levanta, osso seco. Para que eu entre em cena, fica só olhando. Mas quem entrou em cena? Quem foi que entrou em cena? Vocês estão dormindo hoje, eu estou percebendo. Quem entrou em cena? Ezequiel. Aí eu vou perguntar: quem entrou em cena? Você, nesse quadro, pense em um quadro na sua vida, pense em uma situação na sua vida, pense em algo que te inquieta, pense em algo que te tira a paz, pense em algo, sabe, que Deus talvez esteja já te inquietando nessa noite para fazer alguma coisa. Pensa nisso, pensa nesse vale, pensa no vale das impossibilidades. Ali era o vale não só dos ossos secos, era o vale da impossibilidade, era o vale do medo, era o vale da tristeza, era o vale da angústia, era o vale da separação, era o vale da angústia plena. Aquele vale representava tudo que pudesse causar tristeza no coração de alguém, um amontoado de ossos secos em um vale, e o calor devia estar torando ali, viu? Pensou, gente, em um quadro da sua vida? Aí eu vou perguntar. Quando eu perguntar quem vai entrar em cena, aí você vai dizer o seu nome. Quem vai entrar em cena? Aí você não entra, você não pega nem o papel secundário, meu amigo. Nem de holder você ganha o papel nessa cena, entendeu? Quem vai entrar em cena? Sérgio. Nós temos que entrar em cena. E movidos pela voz do Espírito Santo, fazer aquilo que Deus quer que a gente faça, sem medo, com coragem. E aí, gente, no verso 7, veja comigo: e eu profetizei conforme o que? A ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. E depois, olhei e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: profetize ao Espírito. O que é que vocês veem aqui no agir de Deus, irmãos? Por que Deus faz questão de tratar a questão aqui com detalhes? Ossos, tendões, carne, pele e espírito. Por quê? O que é que está previsto nesse negócio aqui? O que é que vocês veem? Vocês veem uma sequência? Vocês veem etapas? Sim ou não? Vocês veem etapas ou não? O que é que eu quero falar sobre isso? Nós temos que começar a entender que Deus também, quando nós o movemos, sabe, a mão do Senhor através da nossa oração, Deus também age em etapas. E muitas vezes nós queremos que as coisas aconteçam, pá! Tem até uma passagem no Evangelho que Jesus pega, tem um cego, ele chega e cura o cego, e ele pergunta ao cego: você está vendo o quê? Eu vejo como árvores se movimentando. Aí Jesus foi lá, completou o milagre e ele foi curado 100%. Aí eu fico pensando, por que Jesus precisava trazer? Gente, esse é o único milagre, escuta, incompleto de Jesus, ou
step by step, passo a passo. Aí eu fico pensando, Senhor, o Senhor pegou Lázaro e disse assim, Lázaro, e lá vem Lázaro. O Senhor chegou para a menina que estava morta e, menina, levanta, ela, vem. A mulher tocou nas vestes dele e curou a hemorragia. O endemoniado, Jesus chegou e expulsou o demônio lá em Gadara e o homem foi liberto. Mas esse cara não, Senhor, eu não fui curado 100%. Eu estou vendo como se fossem árvores. Aí Jesus vai lá e completa. Aí eu pergunto, será que Deus precisa fazer as coisas em etapas? Aí eu pergunto, será que para provar a nossa fé e nos manter em oração, Deus pode realizar coisas em etapas? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Mas o que é que acontece? O nosso imediatismo é tão grande que nós desistimos logo que vemos que o que foi feito não é suficiente diante daquilo que eu esperava. O que é que eu estou querendo dizer com vocês? Meus irmãos, aprendam a celebrar os pequenos milagres de Deus todos os dias. Aprendam a celebrar as pequenas coisas de Deus todos os dias. É como a irmã que chega assim, diz assim, e aí, está orando muito para o seu marido? Estou orando demais, faz 15 anos que eu oro por aquele condenado. E peraí, minha irmã, calma, você já está condenando seu marido? E aí, minha irmã, nenhuma evolução, disse, não, ele não queria nem saber de ir para a igreja, nem nada, e ele começou a ir para a igreja, começando a ir para a igreja comigo, e aí, minha irmã, se alegra, mas ainda está bebendo feito uma caipora. Aprenda a celebrar as etapas dos milagres de Deus em sua vida. A sequência aqui tem um sentido. Simplesmente Deus poderia ter feito assim, ó, pá, pá. Não podia ou não podia, gente? Sim ou não? A ressurreição de Lázaro não demorou 2 dias, não. Ele está ressuscitando. Espera aí, daqui a 2 dias ele sai do túmulo. Aconteceu de uma vez, mas esse caso do cego aconteceu em etapas. 3 coisas eu quero que a gente tire aqui dessa mensagem nessa noite. Primeira, repita comigo, eu preciso entender que Deus é soberano sobre todas as coisas. Segundo, entretanto, a soberania de Deus não me impede de entrar em cena. Entenderam? Terceiro, eu preciso celebrar os milagres de Deus, mesmo que sejam em etapas. Bem pequenininhas. E Ezequiel, ele experimenta ali, ele vê algo acontecendo diante dos olhos dele, que ele não imaginava que pudesse acontecer. A gente passa por tanta coisa nessa vida, né? Coisa que desanima a gente, abala a nossa alegria, nossa capacidade de olhar para frente, nossa capacidade de acreditar que o Senhor está cuidando da nossa vida, cuidando dos seus. E isso, muitas vezes, vai minando o nosso coração, e nós perdemos a capacidade de acreditar. Escuta, a despeito das nossas dores, Deus continua sendo Deus. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo amável, Ele continua sendo bondoso, Ele continua sendo poderoso, e Ele continua fazendo milagres. Quando a gente desanima, a ponto de desacreditar que Deus está mesmo no controle, e a gente diz, Deus está no controle apenas de boca para fora. Quando a gente começa a desacreditar que Deus está no controle, sabe o que é que acontece?
É como se a gente dissesse ao Senhor: Senhor, me perdoe, mas a situação é tão difícil que não dá nem para acreditar em Ti. E nós começamos a ofender o nosso Pai, que quer que nós oremos sem cessar, que quer que a nossa intercessão e súplica com ação de graça chegue à presença dEle, cantando, chorando, agradecendo, acreditando, esperando e celebrando. Aleluia!